Então, oi pessoal, eu sou o Marcos Arambasic e hoje eu vou fazer a apresentação do trabalho de análise de dados de uma instituição carente ao nosso projeto extensionista da matéria de Fundamentos da Ciência da Computação. O meu grupo também tem o Radi, o Jean, o Luca, o Marcelo e o Pedro. E o nosso, como está no título, análise de dados de uma instituição carente, eu vou explicar dentro dessa apresentação. Eu vou começar pela introdução do cenário, depois eu vou falar sobre o desenvolvimento por meio do pensamento computacional. Então eu vou mostrar os pontos que a gente teve a partir da abstração, decomposição, reconhecimento de padrões e o algoritmo, então que nos ajudou a criar essa solução. E aí, no final, eu vou explicar um pouco da solução em si. Então, introdução. A análise de dados para uma instituição carente, a gente visou a três principais: orfanatos, creches e asilos, onde grande parte dos seus mantimentos são por base de doações, tanto familiares, principalmente dos asilos são familiares, às vezes públicas, às vezes do governo, privadas. Mas um ponto que eu quero ressaltar é que é uma notícia nova, onde o governo de São Paulo fez um investimento de 95 milhões de reais para a criação de novas creches, mas mesmo assim 2,5 milhões de crianças ainda vão continuar sem ter espaço na creche, ou seja, sem ter uma vaga na creche e sem ter essa educação básica, assim, o local onde os pais conseguem colocar os filhos para quando eles forem trabalhar. Então, o nosso objetivo aqui é fazer um sistema de gerenciamento de estoque. É claro que a gente não vai conseguir erradicar o problema em si, mas é uma vertente para a gente ajudar a situação. E como irá auxiliar? Iria auxiliar tendo uma noção maior sobre os mantimentos, os alimentos, os equipamentos que são necessários nessas instituições. E aí a gente vai fazer um sistema de gerenciamento onde as pessoas que cuidam desses asilos, dessas creches, eles teriam acesso e com isso teriam informações para tomada de decisão. E essa foi a nossa ideia. Agora falando sobre o desenvolvimento por meio do pensamento computacional, eu vou falar da abstração. A nossa abstração, ou seja, abstrair o problema, pegar o essencial, foi basicamente criar esse sistema de gerenciamento de estoque. E aí, o que ele ia fazer principalmente? Ele ia facilitar a coleta de dados. Então, chegou um mantimento novo na creche. E a gente colocaria lá no aplicativo todos os mantimentos que ganharam, 10 caixas de leite, 3 pacotes de macarrão, 10 molhos de tomate. A gente colocaria lá e usamos esse já, então vai lá e tira. E aí depois tem o processar e interpretar dados, então seria mais para o lado da análise de dados mesmo. Então ter esse relatório de consumo, esse relatório de o que está entrando, o que está saindo. E aí eu visualizar os insights de forma intuitiva. Depois fornecer as recomendações e previsões. Então dá esse feedback, o sistema daria esse feedback sobre o que está no estoque. A decomposição, nesse ponto, seria dividida a decomposição, então, pensando numa árvore binária, então a gente iria separando, assim, em problemas menores. Então, a gente ia encontrar o problema. Qual o problema? O problema é a falta de controle de estoque. A demanda. Grande parte das creches e grande parte dos asilos, muitos deles só possuem quando são privados, porque tem uma estrutura melhor, mas públicos creche, existe mais creches públicas atualmente do que privadas. Asilos é meio a meio. Mas aí, nesse ponto, então, seria auxiliar eles. Aí, o desenvolvimento do projeto, ou seja, qual linguagem a gente usar, mas aí é algo mais geral. E aí a solução web, então, a finalização do projeto. As seções do aplicativo web, então,
lá no parte do desenvolvimento do projeto. Teriam as abas de alimentos, de materiais, outros seriam os relatórios, seriam essas análises, esses dashboards para verem quanto de estoque foi, os mantimentos, o que está em falta, e o cadastro, ou seja, a inserção de dados. Aí o reconhecimento de padrões. A gente pensou muito pelo lado de do controle de estoque de um supermercado mesmo, de uma foi mais pelo lado de supermercado, daria para ir também de indústria, mas a gente foi pelo supermercado por ser mais comidas. E aí, tipo, imagina que um supermercado não sabe o quanto vai, Coca-Cola tem na prateleira e tem lá no estoque. Aí chega um monte de estudante do Mackenzie, vem lá e compra todas as Coca-Colas. E aí, pô, tem mais gente que vai comprar ao longo do dia. Imagina se eles não têm esse controle de estoque para ver que tem pouca, eles precisam comprar mais porque a demanda do dia vai acabar com o que tem no estoque. Então a gente pegou muito, tipo, um padrão que seria um padrão da área dos supermercados. E a gente pensou, pô, por que não implementar numa creche onde também tem muito o consumo, né, o consumo alimentício, e para auxiliar na leitura dos dados, na informação em si, ou seja, o conhecimento sobre o assunto. E aí o algoritmo a gente pegou um passo a passo de como seria. Então, no início, a gente a definição do passo a passo e discussão com os membros do grupo para o desenvolvimento coletivo no mesmo. Então, basicamente dividir o que vai fazer quem vai fazer o que, num Trello, assim, coisas assim. Aí realizar pesquisa sobre as dificuldades enfrentadas pelas instituições carentes em relação ao controle de estoque. Então, nessa parte, a gente iria até as instituições carentes e a gente faria esse levantamento, faria as perguntas, perguntaria sobre as necessidades, sobre quão simples eles querem o aplicativo, também layout, cores também, porque é uma coisa que tem que deixar agradável ao cliente. Aí 3, avaliar a demanda e o impacto potencial de um aplicativo para resolver esses problemas. Então ver que com esse aplicativo, será que ele realmente vai ajudar nesse problema das creches? Que seriam, é claro que a gente está falando disso para a otimização dos recursos da creche ou do asilo ou de alguma instituição carente com o mesmo modelo. E aí avaliar se realmente vai suprir essa demanda. Aí definir os requisitos e funcionalidades do aplicativo, então já entra a parte mais técnica, então o que vai ser necessário dentro do programa, às vezes até esse é o próximo ponto, que é planejar e estruturar o desenvolvimento do aplicativo, poderia ser em metodologias diferentes, como a metodologia Scrum, com a utilização de sprints, também as ferramentas que vão ser utilizadas. 6, desenvolver o aplicativo. Então a gente já tem tudo planejado, toda a metodologia, todo o pensamento do ciclo de vida do processo de desenvolvimento do sistema. Aí a gente vai desenvolver o aplicativo. E é claro, no prazo estabelecido. E aí vai ter implementar medidas de segurança e privacidade. Então, isso vem muito de controle de acesso, ou seja, quem pode ver os relatórios, quem pode excluir um funcionário do sistema. Aí é claro que é o administrador, ou o chefe, ou o gerente, e o que um funcionário pode fazer dentro do aplicativo. Então, isso está tudo na segurança e na privacidade. E é claro também não deixar aberto para todo mundo, é um aplicativo fechado, é um banco de dados fechado, não é um banco de dados que todo mundo pode visualizar. E aí tem disponibilizar o aplicativo para o uso, ou seja, já acabou o aplicativo, já foi feito. Aí a gente ia fazer essa absorção de conhecimento para os clientes, ou seja, a gente ia ensinar eles a como usar. Porque, é claro, não dá para fazer um programa e aí simplesmente jogar no colo do cliente, ele precisa aprender a usar. E aí, que aí seria uma ambientação para o cliente.
E aí depois monitorar e avaliar o desempenho do cliente, que é claro que uma parte muito importante, é claro, a gente fez o aplicativo, mas uma parte muito importante é ter esse, esse feedback, esse controle de manutenção, essa manutenção rápida e preventiva, para aumentar o desempenho, porque pode ser algo falho. Normalmente os sistemas têm alguma coisinha que tem que arrumar, mas aí a equipe estaria pronta para isso. E esse foi o algoritmo. A solução. Então, basicamente, qual é a solução? Como foi bem explicado no algoritmo. A solução seria um aplicativo web, ou seja, um aplicativo e também poderia estar num web de um computador, que tem como objetivo fazer uma análise de dados e um controle de estoque para uma instituição carente. Teria acesso no Android, na Apple também, na iOS, e também, é claro, no computador. E aí, basicamente isso para quê? Para otimizar os recursos das instituições carentes e tornar o conhecimento maior das informações sobre o que tem dentro dessas instituições, sobre o que elas precisam e quando elas vão precisar, e assim ajudar uma instituição carente a se tornar mais efetiva no ponto de eu consegui poupar R$ 500 por mês. O que eu posso fazer com esses R$ 500? Pô, posso comprar mais livros. Eu posso levar para uma excursão as crianças, para uma excursão os idosos. Então, a gente só está tentando melhorar a vida deles e ajudar um pouquinho no problema que eles têm. Não necessariamente o problema, mas tornar mais agradável e tentar suprir esses problemas. Tanto que 2 pontos que a gente desenvolveu pelos objetivos sustentáveis, sobre os objetivos de desenvolvimento sustentáveis do governo, que é o bem-estar e saúde humana e erradicação da pobreza, são basicamente isso. Então, tentar melhorar um pouco a vida deles. Essa foi a apresentação. Muito obrigado por tudo.